É hora de acordar. E é hora de orar. Bem-vindo às quartas-feiras de despertar. Aqui é Jennifer Leclerc, fundadora do movimento global Awakening Prayer Hubs, em mais de 100 nações. Adoraríamos que você se juntasse oficialmente à nossa família. Lance um hub hoje em awakeningprayerhubs.com. Vamos entrar no ensinamento de hoje. Ouça, queremos falar sobre o que é oração, porque queremos estar na mesma página agora. Há interpretações sobre o que é oração, definições, livros sobre oração. Mas vamos apenas ter um diálogo hoje? Deixe-me agitar você. Sabe, eu escrevi um livro chamado The Intercessioner, o The Intercessor's Devotional, e você pode obter uma cópia no meu site jenniferleclaire.org ou na Amazon. Mas eu quero pegar uma das entradas e quero ensinar a partir dela e falar com você do meu coração hoje, porque eu realmente quero inspirá-lo. Precisamos estar em uníssono, em unidade. Como você pode fazer intercessão e unidade com as pessoas? Quando todos têm pensamentos ou ideias diferentes sobre o que realmente é oração. Você sabe, há uma ampla gama de definições e entendimentos sobre oração. Bem, temos que nos concentrar no ponto principal que é orar pela vontade de Deus. Em nome de Jesus. Eu quero mergulhar nisso hoje. Deixe-me começar com uma escritura. Salmo 141, 2. Que minha oração seja posta diante de ti, como o incenso, o levantar das minhas mãos, como o sacrifício da tarde. Agora aqui, o salmista fala da oração como incenso. Você sabia que quando você ora, é como incenso, e ele sobe para a sala do trono no céu? Existem taças no céu que recolhem as orações dos santos. Isso está no livro do Apocalipse. E assim, quando as taças se enchem, elas se inclinam e as respostas às orações vêm. Agora, não podemos simplesmente orar de qualquer maneira. Não podemos simplesmente orar por qualquer coisa. Queremos orar pelo que está no coração de Deus em qualquer estação. Queremos fazer intercessão para chamar sua vontade, seus planos, seus propósitos, seu reino, sua agenda em qualquer estação. Isso significa que precisamos ouvir seu coração e conhecer sua palavra. E então, eu quero ler um pouco para você do devocional do intercessor. E depois, vamos falar um pouco mais sobre isso. E eu espero e oro para que isso inspire seu coração a orar hoje. Então, aqui está a minha visão do devocional do intercessor. Se você perguntar a 10 pessoas o que é oração, pode obter 10 respostas diferentes. Sim, essencialmente, a oração é falar com Deus. Mas é muito, muito mais do que isso. Um rápido olhar sobre como alguns intercessores experientes de tempos passados definem a oração é mais do que um pouco revelador. Exploro homens de Deus que tinham suas opiniões sobre o que é oração. Analisaremos S. D. Gordon, Santo Agostinho de Hipona, Charles Spurgeon, Andrew Murray. E então, no final, vou dar a você minha definição de oração. Por quê? Precisamos chegar a um acordo sobre o que a oração significa para nós. Mas mais importante, precisamos estar na mesma página com o Espírito Santo. Orar não é implorar a Deus. Orar não é torcer seus braços para convencê-lo a fazer o que queremos. Orar é elevar sua vontade em nome de Jesus. Então, precisamos conhecê-la, certo? Precisamos saber qual é sua vontade em qualquer situação. Vamos às definições. S. D. Gordon, um autor e ministro prolífico nos séculos 18 e 19, tinha um entendimento profundo de que, citação, a oração é repetir o nome do vencedor, Jesus, nos ouvidos de Satanás, e insistir em sua retirada. Agora, isso é realmente interessante. Tenho certeza de que Gordon tinha uma versão expandida, ou dessa definição, ou isso. Não é o todo do seu entendimento sobre oração, mas aqui está um homem que tinha uma mentalidade de guerra espiritual. Agora, toda oração não é guerra espiritual, e nem toda guerra espiritual é apenas oração. É fé e obras, é oração e ação muitas vezes, mas ele tinha uma mentalidade de guerra. A oração é repetir o nome do vencedor, Jesus, nos ouvidos de Satanás e insistir em sua retirada. A oração interrompe os planos do inimigo. A oração, então, e estas são minhas palavras, é uma arma contra forças das trevas que ousam
invadir a vontade de Deus na terra. Eu adoro essa perspectiva. Agora, na minha escola de oração, em schoolofthespirit.tv, temos muitos cursos introdutórios sobre oração, e há todos os tipos de oração diferentes. É por isso que é tão difícil definir uma única definição. Mas se você tivesse que definir, vou guardar minha definição para o final, porque há uma gama tão ampla de diferentes tipos de oração, orações de consagração, a oração da fé, oração de guerra espiritual, intercessão, oração de gemido. Há tantos tipos de oração, mas tudo está enraizado na mesma linha, no mesmo impulso. Agora, Santo Agostinho de Hipona disse isso. Ele foi um teólogo do século IV, e sua perspectiva foi esta, citação: quer percebamos ou não, a oração é o encontro da sede de Deus com a nossa. Deus tem sede para que possamos ter sede dele. Que pensamento? A oração é baseada em relacionamento. Relacionamento. É um encontro. Quando oramos, encontramos Deus. Ele quer que peçamos a Ele o que precisamos e Ele quer que intercedamos por outros, por nossa cidade, por nossa nação, por pessoas em nossas vidas que podem ou não conhecê-lo. A oração deve nos deixar sedentos, porque, quando vemos as respostas, queremos continuar bebendo dessa fonte. Jesus disse: peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Que pensamento! Teresa de Ávila, uma mística espanhola do século XVI. Ela foi uma reformadora religiosa, uma autora. Ela era uma teóloga. Ela disse isto: a oração não é nada mais do que estar em termos de amizade com Deus. Isso fala sobre esse aspecto relacional. É realmente um sentimento bonito. Você sabe, Abraão era amigo de Deus. Moisés, Davi era amigo de Deus. O que esses três homens tinham em comum? Isso, mesmo eles oravam. Amém. Você quer ser amigo de Deus? Ore. Tecnicamente, todos somos amigos de Deus, mas há níveis de amizade, não há? Existem níveis de amizade. Você tem amigos casuais e tem amigos íntimos, certo? Você tem amigos que são como sua própria família. Queremos ser assim com Deus. Queremos ser esse tipo de amigo. Charles Spurgeon, um inglês do século XIX, conhecido como o príncipe dos pregadores, colocou desta forma. Ele disse: a verdadeira oração não é nenhum mero exercício mental, nenhuma performance vocal. É muito mais profundo do que isso. É uma transação espiritual com o Criador do céu e da terra. Eu adoro isso. É uma transação. Nós pedimos, nós recebemos. Nós pedimos, nós recebemos, certo? Mas a chave não é apenas pedir para nós mesmos, é pedir pelo que Ele quer, não apenas bênçãos naturais, mas bênçãos espirituais. Temos uma série na escola de Sessão de Ministério Apostólico da School of the Spirit.tv sobre as orações apostólicas, e convido você a fazer o curso. Vai abençoá-lo. Billy Graham, o falecido evangelista Billy Graham, disse: a oração é uma comunhão espiritual entre homem e Deus, uma relação de mão dupla na qual o homem não deve apenas falar com Deus, mas também ouvi-lo. Eu adoro isso, porque muitas pessoas elas oram e não param para ouvir Deus responder. E às vezes ele não responde imediatamente quando você pede. Em outras palavras, ele nem sempre responde imediatamente. Mas devemos ter um coração que ouve. É um relacionamento. E devemos ter um coração que ouve. Devemos esperar que ele nos responda. Se a oração é de fato uma conversa, devemos estar ouvindo sua resposta. Finalmente, Andrew Murray, ele foi um pastor, professor e autor sul-africano. Ele já está com o Senhor. Ele ofereceu esta visão sobre a oração e a oração respondida. Ele disse: a oração é alcançar o invisível. O jejum é deixar ir tudo o que é visível e temporal. A oração respondida é a troca de amor entre um pai e seu filho. Veja, isso volta ao relacionamento pessoal. O que é oração? É uma transação relacional entre duas pessoas que se amam e que querem a mesma coisa. Bem, isso deu a vocês uma espécie de minha definição, mas deixe-me dar minha definição oficial. A oração é um presente que estende um convite para acessar ajuda natural e espiritual, suplicar por intervenção divina nos assuntos da humanidade e expulsar o inimigo do seu meio, em nome de Jesus. Isso é oração. E eu poderia dizer muito mais do que isso. Eu ensinei isso na minha escola de oração.
Este é o nosso coração no Awakening Prayer Hubs e gostaríamos de ver você se unir a nós oficialmente. Estaremos aqui semana com ensinamentos. Você é bem-vindo vir assisti-los. Este conteúdo é exclusivo deste canal. Você não o encontrará em outro lugar. Queremos abençoar. Queremos criar relacionamento com você. Sua cidade precisa de oração. E estamos oferecendo treinamento mensal em nosso grupo, mentoria. Temos líderes regionais. Temos muitas reuniões de oração. Envolva-se o quanto quiser, mas envolva-se. Agora é a hora. Vá para awakeningprayerhubs.com new e descubra se o Prayer Hubs é adequado para você. Deus te abençoe. Tenha um dia de avanço.